Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Sulinha, sejam muito bem-vindos ao canal. Utilizei duas garrafinhas do mesmo tamanho, pode ser qualquer marca. Marquei com a caneta a parte de cima. Cortei com estilete. Fiz o mesmo processo com a outra garrafinha. Medi 4 dedos e risquei com a caneta. Depois fui fazendo um traço reto dos dois lados. Com a tesoura, cortei na marcação. Depois fiz o mesmo processo com a outra garrafinha. Aproveita, vai deixando meu like, isso é muito importante para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do meu conteúdo e ajuda meu canal a crescer. Reservei essas duas partes que vão ser o pezinho do tronquinho. Depois de cortada, encaixei uma dentro da outra. A largura fica a critério de cada um. Uni e passei fita dos dois lados. Passei a fita nas bordas também, para ficar bem firme, deixando uma parte da fita virada para dentro. Cortei o papel toalha em pequenas tiras. Usei cola branca com um pouquinho de água, deixei bem ralinha. Com o pincel, fui passando a cola na peça e depois colocando o papel e passando cola em cima do papel também. Deixando também a beiradinha para dentro do vasinho e passando cola em cima.
Pessoal, não se esqueçam de fazer o furo da drenagem do vaso. Tenham cuidado para não tampar o furo do vaso. Fiz esse processo na peça toda e deixei secar. Depois da peça seca, fiz uma medida de cimento, uma medida de argamassa e fui acrescentando água, deixando tipo uma calda rala. Com um pincel, fui passando em toda a peça. Não esquecer de passar nas bordas que ficou o papel para dentro. Passei na peça toda e deixei secar por 24 horas. Depois da peça secar, fiz uma massa de modelar. Usei 2 de argamassa e 2 de cimento e água até dar o ponto de uma massa não muito mole e nem muito dura. Com um pincel, fui passando água na peça e fui modelando a massa na peça toda.
Fui colocando massa nas bordas por dentro também. Isso é muito importante para ficar bem firme a peça. Repeti o mesmo processo no vaso todo. Fiz tipo umas minhoquinhas e fui fixando na borda do vaso para dar acabamento e fica bem bonitinho. Estiquei um pouquinho de massa em cima de um plástico, que vai ser a parte do lado do tronquinho. Passei água com um pincel e coloquei em cima dessa massa. Vou subindo a massa com a ajuda de uma esteca. Se não tiver, pode estar usando uma espátula ou uma colherzinha que não usa mais, o que tiver. Depois de esperar a massa puxar um pouco, faço o mesmo processo para o outro lado. Vou dando umas acertadas e depois vou passando o pincel. Fiz aquelas imperfeições de tronquinho para ficar com a cara de tronco mesmo. Fica bem bonitinho.
Passei água na peça toda com um pincel. Fui fazendo risco com a esteca, imitando os veios da madeira. Pode ser também com uma faquinha. Deixei secar por 24 horas. Fiz aquela mesma massa de modelar, 2 de cimento e 2 de argamassa e água até dar o ponto. Peguei aquelas duas partes que tinha reservado e fui colocando a massa em cima, até preencher ela toda com a massa. Fiz o mesmo processo para outra parte e deixei secar por 24 horas. Depois de secar, retirei o plástico. Com a mesma massa, fiz duas bolinhas. Coloquei uma de cada lado, centralizando os pezinhos. Passei água e fixei no tronquinho. Com a esteca, fui retirando o excesso. Deixei secar por 24 horas. Usei a tinta PVA branco com o corante marrom. Aí você pode brincar com as cores, com diferentes tons de madeiras que existem. Depois de pintar a peça toda, deixei secar. Fiz esse tom usando tinta PVA branco com corante ocre. Fui retirando o excesso de tinta no pano. O pincel tem que ficar quase sem tinta. Fui dando pequenas pinceladas de cima para baixo, para destacar os veios imitando a madeira. Deixei a peça secar. Passei resina acrílica à base de água e deixei secar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, comenta, compartilha. Se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Vou estar trazendo lindos artesanatos fáceis de fazer. Muito obrigada a todos e fiquem todos com Deus.